Bom dia, pessoal. Hoje, dia 14 de março, hoje é domingo e nós estamos reunidos na escola dominical, vocês em casa e tendo essa aula transmitida e gravada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesse tempo, que a gente possa ter um bom encontro de estudo da Bíblia, de estudo da Palavra de Deus, que seja um tempo oportuno para nós, que Deus fale com a gente, que a gente possa curtir esse momento, esse tempo que a gente vai passar junto. Antes de orar, queria fazer um breve comentário sobre o tempo que a gente está vivendo, um tempo muito difícil, de muita dor, de muitas incertezas. Um ano já se passou e nós continuamos num estágio difícil da pandemia. Que Deus nos abençoe, que Deus haja com misericórdia sobre nós, nos preservando, nos guardando. Que Deus seja conosco, que o Senhor continue nos sustentando, sustentando aqueles que passam profundas necessidades hoje. Que a gente possa ter uma atitude positiva em relação à pandemia, ao afastamento, a tudo que a gente está vendo que está acontecendo. Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia, por esse tempo, pelo estudo, pela liberdade da gente estudar a Bíblia, pela oportunidade constante, diária, periódica que a gente tem de se reunir para, como igreja, estudar a Bíblia. Muito obrigado por esse privilégio que nós temos. Que o Espírito do Senhor, que o Espírito de Deus possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, nos trazendo compreensão da tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Abençoa aqueles que sofrem, cuida deles, leva, ó Deus, consolo através do teu Espírito e nos livra, ó Deus, dessa doença, nos livra, ó Deus, desse tempo, desse aperto social, dessa dificuldade. A gente conta com o Senhor. O Senhor é o arrimo da nossa sorte. E a gente ora em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, essa é a classe de adolescentes 2. Meu nome é Denis e nós vamos passar aqui um tempo hoje no nosso estudo. E o nosso desafio vai ser... eu tenho que tirar esse ponteiro daqui para eu poder passar o slide. Nós vamos estudar o livro A Carta de 2 Pedro. No domingo passado estudamos 1 Pedro. Hoje vamos estudar 2 Pedro. É uma carta muito pequena, está dividida em 3 capítulos, também dividida em 3 partes. E nós vamos fazer uma abordagem sobre essa carta, sobre esse livro. Portanto, pega a sua Bíblia, abra na 2ª epístola de Pedro, na 2ª carta de Pedro, lembrando sempre que as nossas aulas não substituem a leitura da Bíblia. Você deve ler a sua Bíblia regularmente e estudar o conteúdo das classes semanalmente. Muito bem. Nós vamos fazer uma breve introdução sobre o conteúdo dessa carta, depois a gente vai pegar um tema importante que ela trata, que é a Palavra de Deus. A parte central dessa carta vai falar sobre os falsos mestres e suas filosofias. E Pedro termina essa carta falando da volta de Cristo. E, como sempre, a gente vai buscar uma aplicação para a nossa vida, como a gente aplica esse aprendizado à nossa vida. Bom, nós temos também o nosso bottom, tradicional bottom, sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Nós, sempre que nos encontramos, falamos sobre esse tema, e eu creio que você já está acostumado a ouvir isso. Que o hábito de ouvir que não foi de graça, que a salvação que Cristo nos deu não foi de graça,
seja um hábito que esteja intimamente, profundamente ligado à nossa percepção do custo, do quanto custou que nós fôssemos salvos de graça. Que esse de graça não nos leve ao erro de simplificar e de não valorizar na intensidade, na profundidade, o ato de Cristo, de dar a sua vida, de morrer, derramar o seu sangue para que a gente fosse salvo. Isso foi algo grandioso, algo maravilhoso, algo que trouxe ao Senhor Jesus dor na carne, dor no espírito, mas que ele veio e foi obediente até a morte, morreu a morte de cruz, para que hoje a gente pudesse olhar e dizer muito obrigado, Deus, porque de graça a gente foi salvo, compreendendo que isso teve um custo pessoal para Cristo e para o Senhor muito grande. Graças a Deus. A gente tem falado do bottom provavelmente há mais de um ano. E nas últimas semanas eu tenho usado uma expressão também muito conhecida, mais conhecida no meio corporativo. Já falamos disso no domingo passado e vou repetir hoje. Walk the talk. Essa expressão significa andar de acordo com aquilo que falamos e que cremos. E isso surge, de um lado, como uma crítica a empresas que tinham um discurso social, mas que na prática não cuidavam dos seus funcionários, e muitos gestores começaram a usar essa expressão, dizendo, não, aqui nós prometemos, falamos e cumprimos o que falamos e o que prometemos. Nós, como cristãos, temos a necessidade de andar de acordo com aquilo que falamos. Então, está aqui uma nova mensagem que a gente vai usar dominicalmente, lembrando que todos os dias a gente deve andar de acordo com aquilo que cremos e com aquilo que falamos. Portanto, walk the talk. Vamos lá. Nós vamos começar por uma introdução, e essa introdução começa aí no prefácio e saudações da carta. Queria que você acompanhasse na sua Bíblia. O versículo 1 vai dizer: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, essa pequena saudação e apresentação serve para a gente lembrar, basicamente, que a carta foi escrita por Simão Pedro, que agora ele se posiciona como servo por ter sido comprado por precioso sangue, e nós entendemos que fomos de fato comprados, né, por Deus, pertencemos a Deus, somos de Deus, e ele se posiciona aqui como servo. E também se posiciona como apóstolo, e faz isso porque foi chamado para o ministério. Nós ouvimos repetidas vezes que o ministério apostólico ele já se encerrou, apesar da gente ouvir pessoas se intitulando apóstolos nos dias de hoje, mas nós cremos que esse ministério se encerrou e que foi um ministério dado aos 12. E Pedro aqui, ele se coloca como servo, que veio para servir, e como apóstolo, que tinha autoridade para escrever aos destinatários da sua carta. E para quem ele escreve? Aqui a gente vê no texto que ele escreve aos que conosco obtiveram fé. Veja que nós também já falamos que as cartas de Paulo, elas são endereçadas a igrejas e a pessoas. E as cartas gerais são endereçadas a um público muito amplo, muito extenso. E aqui, nesse caso, nós vemos essa carta endereçada aos que creram e obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem são esses?
Essa era a igreja que existia na época e a igreja que existe hoje. Essa carta é para nós, essa carta é para a igreja. Essa é uma carta geral, endereçada a muitos, endereçada a todos aqueles que compartilhavam a fé em Cristo Jesus. E o objetivo dessa carta, antes de falar do objetivo, vou fazer um comentário rápido, que nós encontramos as cartas sempre com o remetente e o destinatário logo no começo, logo no primeiro versículo. E nunca ninguém perguntou o motivo disso. Bom, o motivo é muito simples. As cartas eram escritas em rolos e nós hoje escrevemos a carta e assinamos ao término da carta, no final da carta. Então, se as nossas cartas fossem entregues em rolos, elas deveriam ser totalmente desenroladas para que se soubesse quem era o remetente da carta. Então, tradicionalmente, logo ao abrir o rolo, já se encontrava quem era o remetente e para quem era endereçada a carta. Então, é só um parênteses para a gente lembrar disso. Bom, qual é o objetivo dessa carta? A gente olha para a primeira carta de Pedro e a gente também encontra uma carta sendo escrita a muitos. O texto que a gente encontra é uma carta escrita aos eleitos que são forasteiros, todos aqueles que estavam vivendo na dispersão em decorrência da perseguição. Então, quando a gente pensa em objetivo, enquanto a primeira carta focou na oposição da perseguição, que era uma oposição imposta à igreja, e, portanto, a perseguição fez com que os cristãos se espalhassem pelo mundo conhecido na época, a segunda carta, ela põe foco na oposição dos falsos profetas. E aqui tem algo muito interessante, a gente vai falar um pouco sobre isso. Falsos profetas. Nós encontramos Paulo falando muito sobre os falsos profetas. Nós encontramos vários textos na Bíblia citando os falsos profetas. E a gente deve fazer uma reflexão pensando se essa falsidade de mensagem ela foi um fato que se deu naquela época ou se é um fato que existe até hoje nas igrejas e no meio cristão. A gente deve fazer uma reflexão sobre isso. A gente vai fazer daqui a pouco. A carta tem o objetivo de pôr foco na oposição dos falsos profetas, dizendo que eles induzem ao erro e seduzem para a imoralidade. Seduzir ao erro significa seduzir para... induzir ao erro significa induzir que é possível fazer algo e é permitido fazer algo diferente daquilo que a gente encontra na palavra de Deus. E seduzir para a imoralidade significa um desvio de conduta, um desvio de comportamento. E os falsos mestres, eles trazem mensagens que geram essas duas reações, conforme Pedro fala conosco. E ele também traz um antídoto. Ele diz, olha, havendo falsos profetas, falsos mestres, o antídoto, a maneira de se precaver, se proteger e não permitir que essas mensagens corrompam o povo é a maturidade no conhecimento da verdade. Ele diz que ele vai falar sobre a importância do conhecimento da verdade através da palavra de Deus. E aí ele vai trazer essa mensagem como algo estruturado, bem montado, para que a gente possa compreender. Os versículos 12 a 15, eles mostram os motivos de Paulo estar escrevendo. Olha aí no versículo 12, na sua Bíblia, que está escrito. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco nela confirmado.
Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Ele diz, trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, trazer vocês com a mente, com a imagem viva desse tema, desse assunto, dessas coisas. E no versículo 17, ele diz, despertar-vos com essas lembranças. Ele diz, olha, por essa razão eu escrevo, para despertar essas lembranças na mente de vocês, no coração de vocês. E que lembrança é essa? Ele começa falando sobre a lembrança da salvação, da fé, da graça. Ele traz essa lembrança para criar uma base para, na sequência, falar a respeito da existência dos falsos mestres e, dessa maneira, combater, dessa maneira, se posicionar dizendo a palavra de Deus é soberana, não ouçam a mensagem dos falsos profetas. Isso, numa simplificação grande, é o objetivo dessa carta. Bom, a estrutura do livro é um modelo que a gente já traz há muito tempo e tem um objetivo muito simples, só fazer a gente entender as divisões do livro. Eu sei que você não vai decorar isso, mas isso vai te dar um entendimento daquilo que a gente vai estudar nos próximos minutos. Veja aí. A carta está dividida em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é o capítulo 1, que fala sobre o caráter cristão e vai trazer uma mensagem sobre crescer em Cristo e por que crescer em Cristo, por que crer em Cristo. Depois, no capítulo 2, Pedro vai falar sobre o perigo dos falsos mestres, a destruição que eles causam, e vai trazer uma descrição de fatos muito interessantes. E, por fim, ele vai terminar falando sobre a confiança na volta de Cristo. E ele fala como serão os últimos dias e fala como será o dia do Senhor. Bom, olhando os tópicos, a gente vê que o livro traz uma profecia verdadeira, porque fala sobre a graça e fala sobre a palavra de Deus, depois sobre profecia falsa, ensinada pelos falsos mestres, e, por fim, fala sobre a profecia do dia do Senhor. A primeira parte está conectada com santidade, com a obediência, a fé e o apego à palavra. A segunda parte, a heresia, em decorrência dos falsos mestres. E, por fim, a esperança no porvir, na volta de Cristo. Antes da gente falar sobre o capítulo 1, eu queria trazer essas 2 palavras, diligência e virtude. Elas estão no texto. Eu queria trazer o nosso entendimento antes, o dicionário, para que a gente possa falar sobre essas palavras. Diligência, primeiro, um substantivo feminino, que quer dizer interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa, zelo. Então, se você mostra grande diligência em tudo que faz, significa que você mostra um cuidado, um zelo na execução das tarefas. Significa que você procura fazer bem feito, significa que você é diligente na execução das suas tarefas. E que você age e age com urgência e presteza para fazer alguma coisa. Aí tem aqui um exemplo, atendeu com diligência o pedido de socorro. Coloquei uma diligência aí para você pensar que diligência não é essa diligência da imagem. E virtude? Virtude é a qualidade do que se conforma com o considerado correto. A virtude ela está conectada, ela define aquilo que é correto, que é desejável do ponto de vista moral, da religião e do comportamento social. A virtude está ligada às qualidades, às boas qualidades. E eu coloquei aqui a virtude com a imagem de uma heroína e um herói, um super-herói, super-heroína e um super-herói,
nós, se conseguíssemos fazer tudo com virtude, seríamos realmente super-heróis. Mas a Bíblia ela vai nos trazer a palavra e o substantivo virtude conectado a algo que nos leva à possibilidade de, mesmo com todas as nossas limitações, sermos capacitados por Deus, não para sermos super-heróis, mas para agirmos com virtude. Que a virtude não seja algo intangível na nossa vida. Que a gente possa olhar para a virtude e pensar, Deus pode me habilitar e me capacitar a exercer virtude, a agir com virtude em tudo aquilo que eu faço. E a gente pense na diligência como a execução, como a capacidade de executar com zelo e com aplicação a tarefa, e a virtude como um adicional na execução da tarefa do ponto de vista moral, da religião e do comportamento, focando no que é considerado correto, no que é considerado o bem. Então, que a gente guarde aí essas duas definições. Bom, no capítulo 1, veja aí no versículo 3, diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Ele vai lembrar que nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Está dizendo, olha, você já recebeu, você já tem. Versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja, se ele vai falar sobre falsos mestres, aqui ele está dizendo que nós já recebemos, tá certo? Os benefícios para que a gente se torne coparticipante da natureza divina e assim a gente se livre da corrupção e das paixões que há no mundo. Depois, no versículo 5, ele vai dizer, por isso mesmo que, como recebemos as dádivas das coisas que conduzem à vida e à piedade, e nos foram doadas as preciosas e muito grandes promessas, certo? Por isso mesmo, versículo 5, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. E agora a gente traz a palavra diligência. E a diligência é a capacidade de fazer com zelo, com apreço, com intensidade. Então, agora a gente vai entender o que Pedro quer dizer sobre o comportamento desses irmãos que com ele obtiveram fé preciosa na justiça de Deus. Ele vem dizer, versículo 5, acompanhe aí. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso zelo, todo o vosso esforço na execução dessa tarefa, associai com a vossa fé a virtude. E agora eu quero olhar para a capacidade, para, eu penso, uma tendência matemática de Pedro. Pedro era pescador, era um homem, de certa forma, rude, não frequentou as academias da época, mas Pedro tem um jeito interessante de escrever, ele encadeia assuntos e coloca isso numa ordem. E eu fico olhando aqui uma ordem matemática, quando ele usa sete informações, 7 qualidades, 7 comportamentos, e a gente pensando no número 7, no número da perfeição, a gente vai olhar para Pedro e pensar, ele está associando a fé a um conjunto de elementos, e ele traz isso numa ordem muito
interessante. Acompanhe aí na sua Bíblia, versículo 5, na parte B. Associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento. E aqui quero lembrar que ele vem e traz, vou voltar alguns slides, em que ele coloca o antídoto para os falsos profetas é a maturidade no conhecimento da verdade. E agora ele vai trazer para nós o seguinte, dizendo, aplique, né, a sua fé com toda diligência, para que, com a vossa fé, associada à virtude, outras coisas aconteçam. Se a virtude é o fazer o bem, ele está dizendo, coloque toda a sua diligência, todo o seu esforço para realizar no fazer o bem, no fazer o que é certo, no fazer o que é moralmente certo, reconhecidamente certo. E agora ele vai gerar uma cadeia, uma associação de virtudes. Ele vai dizer, com a virtude, o conhecimento. Como é possível adquirir conhecimento? Segundo Pedro está nos ensinando, o conhecimento virá da própria palavra de Deus. E ele vai falar sobre a superioridade da palavra de Deus nos versículos seguintes. Então ele diz, olha, para você adquirir conhecimento, você precisa da virtude, porque a virtude, o buscar o bem, vai te aproximar da palavra, e você vai desejar conhecer a palavra. E aí, versículo 7, versículo 6, com o conhecimento, o domínio próprio. Aqui tem algo muito interessante. Essa matemática de Pedro, ela é muito legal. Veja, o domínio próprio, e o domínio próprio é citado lá em Gálatas, no fruto do Espírito, é a capacidade de dominar seus impulsos e a sua natureza, a sua humanidade, a sua raiz de pecado. E a capacidade de fazer isso vem pelo conhecimento. E quando a gente conhece o Deus da Bíblia, e conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece, através da Bíblia, quem nós somos e por que motivo fomos criados e para onde vamos, nós podemos desenvolver o domínio próprio através do conhecimento. É o ensino que nos faz dominar e controlar o nosso comportamento. A partir do momento em que a gente compreende o que é adequado, o que é correto, o que é devido, nós vamos agir em domínio próprio. Versículo 6, com domínio próprio, a perseverança. E aqui eu não vou conseguir não falar sobre a nossa geração. O domínio próprio, ele nos ensina a resiliência, a capacidade de resistir, mesmo em situações adversas. E isso tem que nos levar à perseverança. Quantas vezes nós desistimos de determinadas decisões tomadas porque não conseguimos perseverar, não conseguimos caminhar, e não conseguimos caminhar porque não conseguimos dominar o nosso pensamento, o nosso próprio comportamento. Ora, se eu aplico a fé com toda a diligência na virtude, a virtude me leva ao conhecimento, o conhecimento ao domínio próprio, eu estarei pronto para perseverar naquilo que é o propósito de Deus na minha vida. A perseverança, ela se opõe ao desistir. Tem uma frase que se usa em alguns momentos convenientes, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Na verdade, a gente devia dizer que somos filhos de Deus, conhecemos a Deus e sabemos para onde vamos e não desistimos da nossa caminhada, da nossa jornada, não desistimos de perseverar na nossa empreitada de fé. Muito bem, a perseverança,
ela leva à piedade, leva à capacidade de olhar para o outro. E a piedade leva à fraternidade. E a fraternidade ao amor. Veja aí, versículo 6. A perseverança, com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peguei o versículo 8 que diz isso, e ao invés de dizer nem inativos, eu coloquei de forma afirmativa, dizendo que a fé aplicada com diligência traz essas 7 virtudes, essas 7 características, e nos torna ativos e frutuosos. Ou seja, nos coloca em atividade da fé e faz com que a nossa vida dê fruto. E dar fruto significa dar fruto de transformação, dar fruto de justiça, dar fruto de mudança, de obediência, fruto de zelo por aquilo que Deus colocou diante de nós. O versículo 9, ele vai fazer uma associação muito interessante, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Ele está dizendo, olha, aquele que não enxerga a diligência para a aplicação da fé, da virtude até o amor, esses são cegos, vendo só o que está perto. E eu coloquei o versículo 9, cego só vê o que está perto. O que significa só ver o que está perto? Eu estou aqui usando um óculos de leitura para fazer essa aula. Se eu tirar o óculos, eu tenho que chegar bem perto para enxergar, porque a minha idade já me põe em vista cansada. Mas aqui, eu creio que Pedro está fazendo uma associação com a eternidade, com aquilo que é eterno. E eu quero voltar lá no Sermão do Monte, quando Jesus disse, não acumuleis para vós outros tesouros aqui na terra, onde o ladrão escava para roubar e onde a traça corrói, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, né? Acumulem na eternidade. E eu creio que aqui Pedro está dizendo, olha, versículo 9, aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego e só enxerga o dia de hoje. E no dia de hoje, só enxerga o atender às suas próprias vontades, atender às suas próprias demandas, satisfazer o seu próprio eu. Enquanto nós, cristãos, nós buscamos atender à vontade do Pai, buscamos a obediência, buscamos aquilo que é eterno. Não estamos focados no hoje, entendendo que Deus tem algo muito melhor para nós na eternidade. O versículo 10 vai colocar algo muito interessante. Por isso, irmãos, procurai com diligência. Olha a palavra diligência aqui novamente. Ela está lá no versículo 5, quando ele diz, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. E aí ele vem associando todos esses elementos. Agora, no versículo 10, ele vai dizer, por isso, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação, porque fomos chamados, e eleição, porque fomos escolhidos, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, Pedro está dizendo, olha, associem todas essas coisas, isso é uma matemática, uma equação, um somatório que leva à vitória e leva a ser ativo e frutuoso, a dar fruto. E aí ele diz, olha, aquele que não tem essas coisas, ele é cego e só enxerga o que está perto. Portanto, vamos buscar a visão além do alcance, a visão da eternidade, quando
na primeira carta de Pedro, ele diz, olha, as breves e momentâneas provações, né? E a gente falou sobre isso, foi muito interessante. Elas não nos afastam, pelo contrário, elas nos aproximam. Muito bem. Aí, o versículo 10, a gente já falou de diligência para não tropeçar em tempo algum. Diligência, lembra do que quer dizer? Esmero, esforço no fazer o melhor, em fazer com qualidade, fazer com zelo aquilo que está diante de nós. Aí a gente chega no capítulo 1º, no versículo 16, no bloco do versículo 16, no parágrafo, a partir do versículo 16. Veja que o versículo 19, ele vai fazer uma associação muito interessante da palavra de Deus. Depois a gente volta ao 16, mas olha o que diz o 19. Acompanhe aí. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo que, primeiramente, isso, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. A gente já chega nesse texto, mas ele aqui vai associar a palavra de Deus a uma lanterna acesa durante a noite, até o amanhecer, quando a estrela da alva nasceu no nosso coração. Eu queria pegar essa janela de tempo. Ele faz uma associação interessante, falando de uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie. E o dia clareia ao amanhecer. E está escuro durante a noite, quando a lanterna, quando a candeia acesa ilumina e gera luz. Você deve lembrar de um texto do Salmo 119 que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando a gente pensa numa lanterna acesa durante a noite, quanto tempo dura essa noite? Até o amanhecer, até que o dia clareie, né? E que a estrela da alva nasce no nosso coração. O amanhecer ele está conectado ao nascimento da estrela da alva. Então, eu queria pegar esse texto e associar a noite ao período em que nós estamos vivendo nesse mundo, nessa vida. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que Jesus, em certa oportunidade, disse: eis aí o príncipe desse mundo e eu nada tenho comigo. A lanterna acesa durante a noite é a palavra de Deus que ilumina a nossa caminhada aqui, nesse tempo da nossa vida. Ela vai estar acesa a todo momento. Como diz lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os pés é a palavra. Ilumina a caminhada durante a noite, para a gente não tropeçar, para a gente não cair em cilada, não cair nos buracos da vida. Lâmpada acesa durante toda a noite. A palavra, ela está acesa para nós, para iluminar a nossa caminhada até o amanhecer, até que Cristo volte e nasça definitivamente em nós a estrela d'alva. Veja o que diz lá no versículo 16. Ele vai dizer: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Ele está dizendo: a gente não veio ensinar porque a gente ouviu fábulas, a gente ouviu histórias, contos a respeito de Cristo. Ele vai dizer: mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele está dizendo: nós andamos com ele. E Pedro andou com Cristo. Pedro, na verdade, foi muito próximo de Cristo. Participou de momentos muito importantes com Cristo. Versículo 17. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai
honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Versículo 18. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Aqui ele está se referindo ao evento da transfiguração. E Pedro está dizendo, eu estava lá, eu ouvi isso, eu ouvi a voz vindo do céu dizendo que esse é o Filho amado em quem me comprazo. Ele está dizendo, olha, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética de que Jesus é o Filho amado de Deus. E fazeis bem em atendê-la. Atender significa caminhar com uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vosso coração. Essa palavra, essa Bíblia, esse texto que nós temos na mão, a gente aprende, versículo 20, que nenhuma profecia da Escritura, dessa Bíblia, provém de particular elucidação, não provém de alguém que, de maneira humana, de maneira particular, resolveu escrever um texto e esse texto entrou no cânon e faz parte da nossa Bíblia, de forma nenhuma. Versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu queria ler com vocês 2 versículos, eu coloquei aqui 6 versículos, mas vou ler 2 para que a gente possa acompanhar aí. 2 Timóteo 3,16, diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Vejam, ele diz que a palavra é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. Depois ele diz que ela é como uma espada que tem fio dos 2 lados, que quando penetra ela divide alma e espírito e faz discernir os pensamentos. A palavra de Deus faz isso conosco, o que comunica o nosso coração e o Espírito de Deus. Falsos mestres. Veja aí, 2 Pedro, capítulo 2. Sempre haverá falsos ensinos contrários à palavra, versículo de 1 a 3. Acompanhe. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. É importante a gente entender isso. Sempre haverá falsos ensinos contrários à palavra de Deus. Desde o Éden, a serpente trouxe um ensino falso, dizendo, certamente não morrerá. Jesus, quando estava no deserto jejuando e foi tentado, ele foi tentado com 3 mentiras, com palavras contrárias, e ele respondeu com a palavra. E o próprio Pedro, quando disse, eu estou junto contigo para ir até a morte, mas quis dissuadir Jesus da sua missão, Jesus disse para ele, arreda Satanás. Ele diz, eu não tenho parte com isso. A sutileza da mensagem dos falsos ensinos é uma artimanha ardilosa do diabo. E quantas vezes nós somos surpreendidos com um engano, nos enganando com falsas verdades, com sofismas. Versículo 4, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, veja, Deus não poupou anjos, não poupou o mundo antigo quando mandou o dilúvio, e também não poupou Sodoma e Gomorra com todos os seus ensinos do pecado. Isso a gente deve olhar para entender o que está no versículo 17, que diz, esses tais são como fontes sem água, secos,
como névoas impelidas por temporal. Não há névoa que resista a um temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. E aí ele vem falando desses falsos mestres, e se você ler o capítulo 2, você vai ver como esse texto ele é pesado. E esses falsos mestres, seguramente eles estavam dentro da igreja. E Pedro aqui faz um alerta importantíssimo. Eu queria, de uma maneira muito simples, dizer para você: tome todo cuidado com mensagens ditas por amigos, colegas, pessoas do nosso convívio. Muitas vezes querem nos dissuadir, nos dizer que não tem nada a ver, ou não tem nada a ver é uma frase comum, e muitas vezes tem tudo a ver. Na verdade, na maioria das vezes tem tudo a ver. E querem dizer para nós que não tem nada a ver fazer isso ou aquilo, e que eu sei que no seu coração, o Espírito de Deus, ele sempre te faz saber o certo e o errado, o caminho correto para caminhar. Porque a Bíblia diz que quando a gente se desvia para a esquerda ou para a direita, Deus está ali. E o cuidado e o zelo do Senhor está sobre nós. Então, fique atento. Fique atento às mensagens falsas que nos causam o engano no coração. Hoje há uma mensagem, hoje há muitas mensagens, como sempre houve no mundo. Eu vou citar uma delas. Eu vou citar somente o aborto. Esse é um tema muitas vezes controverso, mas controverso quando a gente quer encontrar as razões e os motivos para uma liberação de aborto, quando, na verdade, nós entendemos o erro e o que Deus nos fala sobre a vida e quem pode tirar a vida. Mas há um discurso inflamado falando sobre direitos e saúde e muitos outros temas que, no fim, levam uma fatia gigante da sociedade a entender um erro como algo correto. Isso, muitas vezes, é um sofisma, isso é um engano, são mensagens destruidoras que a gente deve buscar em Deus e buscar na palavra compreender. Muitas vezes a gente quer usar o nosso senso de justiça para julgar o certo e o errado. E a Bíblia diz que o nosso senso de justiça ele é um trapo de imundície que não serve para nada, que vai para o lixo. A gente deve buscar a justiça de Deus e o conhecimento de Cristo, para que a gente possa fazer o juízo correto. E para terminar, capítulo 3, ele vai trazer uma mensagem sobre a vinda do Senhor. Versículo 1 do capítulo 3 vai dizer: Amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Novamente ele diz: olha, eu procuro aqui trazer lembrança, porque sei que vocês já ouviram, já conhecem essa mensagem. Versículo 8, ele vai dizer: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele aqui está falando sobre a volta de Cristo. E para aqueles que acham que demora, ele está dizendo: olha, em outras palavras, a gente não vai entender esse tempo, porque 1000 anos podem se passar e isso para Deus representar apenas um dia. Versículo 9: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Está vendo? Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
Aqui, quando ele diz virá como um ladrão, não está falando sobre vir como um homem violento, mas está falando sobre vir no momento em que ninguém espera. O ladrão tem essa característica, ele vem no momento em que ninguém está esperando, e assim ele causa uma surpresa. Essa é a mensagem de que ele virá como um ladrão. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ele diz, olha, os céus serão desfeitos, as obras da terra serão consumidas, mas ele diz, nós, porém, esperamos novo céu e nova terra. Ele vai dizer que a gente está aguardando uma outra dimensão. Para a gente concluir, versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, dizendo, olha, para mim e para você, vamos nos empenhar para que no dia que vem como um ladrão, que a gente não sabe quando será, que pode ser hoje, amanhã, ou daqui a algum tempo, que a gente seja achado em paz. Em paz significa não em guerra, não em beligerância, não em confusão, mas sem mácula, em paz conosco, em paz com Deus, não guerreando com a nossa humanidade, guerreando com Deus, mas vivendo em paz com Deus, sem mácula e irrepreensíveis. Sei que quando a gente fala de irrepreensíveis, a gente pula, mas que a gente se ache debaixo do perdão de Cristo Jesus, nosso advogado diante do Pai. Que a gente aprenda a confessar os nossos pecados. Vamos estudar isso na próxima aula. E o versículo 17 e 18, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E assim seja, que a gente seja encontrado em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e que a gente cresça no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele seja glorificado hoje e no dia eterno, que ele seja exaltado e que a gente se alegre no Senhor. Graças a Deus. Próxima aula nós vamos estudar 1 João. Leia a sua Bíblia, leia a primeira epístola de João. São apenas 5 capítulos, é um livro pequeno. Leia e a gente vai dar sequência no nosso estudo. Vamos orar rapidamente. Deus, obrigado por esse tempo do Senhor na nossa vida, tempo do Senhor para o nosso ensino, para a nossa admoestação, para o nosso conhecimento. Aplica, a Deus, a Tua palavra ao nosso coração. Livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados, livra-nos de doença, livra-nos, ó Deus, de perigos. Nós dependemos do Senhor. Que o Senhor seja exaltado. Nós te exaltamos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Bom domingo a todos, bom almoço. Que Deus abençoe.